Nas infecções não complicadas, entre 10 a 14 dias, os indivíduos conseguem se recuperar e a partir daí começa a fase de recuperação, né? As infecções mais graves geralmente levam mais tempo e os indivíduos que precisam ir para o hospital, não raro, permanecem lá uma média de 10 dias e aqueles que vão para a UTI, uma média de internação aí de 30 dias ou às vezes até mais, né? Uma taxa de mortalidade global em torno de 0,25% de total de casos da comunidade, né? Porém, dos casos que vão para a UTI, a gente tem aí no Brasil taxas de mortalidade bastante altas. Felizmente, no nosso cenário de atuação na Unimed, a gente conseguiu, como um todo, ter taxas de letalidade em torno de 30%, 40% para pacientes críticos, o que é bastante bom comparado mesmo com os melhores hospitais aí do mundo, né? Todos nós sabemos que as doenças pré-existentes, como por exemplo hipertensão e diabetes, são determinantes de quadros mais graves de Covid. A exemplo dessas outras doenças, a doença renal crônica também acaba determinando uma tendência a quadros mais graves, uma vez que o paciente esteja infectado pela Covid. E um outro aspecto importante é que, no contexto da infecção por Covid, os pacientes que fazem quadros mais graves, mesmo não tendo histórico de doença renal crônica, também podem cursar com lesão renal, né, na evolução da doença. Uma meta-análise que envolveu 13 mil pacientes com Covid, a maioria deles internados, que mostrou que 17% deles apresentaram alguma forma de lesão renal aguda. Além de lesão renal aguda, os pacientes podem apresentar hematúria, proteinúria, e um outro aspecto importante é que a ocorrência de lesão renal em paciente com Covid acaba nos servindo como um fator que prediz um aumento de mortalidade. A questão do problema renal, ela pode ser simplesmente pura do próprio Covid, né? Pela própria reação inflamatória que o vírus provoca no tecido também renal e por trombosezinhas que podem acontecer nesse tecido renal, então pode acontecer por si só. E pode ser também consequência do quadro que o paciente está. Ele pode fazer uma infecção secundária, precisar de medicação para manter a pressão em doses altas e isso também pode levar a uma alteração da função do rim. Bom, a lesão renal nos casos de Covid, ela não é totalmente claro o mecanismo, ou seja, a lesão renal pode surgir por mecanismos hemodinâmicos ou pelo efeito dos mediadores da resposta inflamatória, pela ação renal das citoquinas, ou até mesmo pelo efeito tóxico direto do vírus nas células renais, pelo efeito citotóxico do próprio Covid. É possível que exista uma combinação desses fatores, mas isso não é totalmente claro. Mais provável é que as lesões renais que ocorrem entre 20% dos casos de Covid grave sejam mais por uma predisposição do indivíduo, idade avançada, doenças prévias e a própria lesão renal induzida pelo vírus. Existe uma análise bem ampla que foi feita com base em 3 mil pacientes e a conclusão disso foi de que os pacientes criticamente doentes, cerca de 21% deles apresentaram lesão renal com necessidade de diálise em pelo menos 2 semanas de internação. Ou seja, 20% dos pacientes com lesão renal em UTI acabaram prescindindo de algum tipo de terapia renal de substituição. E entre esses pacientes que precisaram de diálise, se estima que pelo menos metade deles, isso em estudos mundiais, né, pelo menos metade deles precisaram manter o tratamento dialítico mesmo após a alta, né. O que se viu aqui no nosso meio, no Brasil de uma forma geral, é como não existe tanta disponibilidade de diálise, muitos pacientes tiveram a sua internação prolongada até a recuperação da insuficiência renal, ou seja, eles se mantiveram hospitalizados para poder fazer hemodiálise. As indicações de diálise no paciente grave com Covid são as mesmas indicações de diálise no paciente com outras formas de lesão renal aguda. Hipercalemia, acidemia, hipervolemia, né, uremia. Né, e geralmente o paciente, quando tem uma diurese inferior às suas necessidades metabólicas, acaba entrando em diálise também no contexto do Covid. O rim gosta de
de bastante líquido, bastante fluido para funcionar bem. Porém, nesses estados de doença crítica por infecção, que são inflamatórios, os vasos eles se abrem e o volume que você dá extra, às vezes ele pode extravasar para o pulmão. Então, o COVID causa essa lesão pulmonar aguda e nesses pacientes, na fase mais aguda, mais hipoxêmica, nós precisamos trabalhar, entre aspas, com o tanque tendendo mais para o vazio. O maior desafio no cuidado do paciente internado com COVID e lesão renal aguda é o manejo da volemia. Ou seja, é preciso identificar o paciente que precisa receber mais líquidos, receber mais fluidos para evitar a contração do compartimento intravascular, o que acaba determinando lesão renal pré-renal, mas também é muito importante evitar o excesso da hiperidratação, porque isso acaba também determinando uma piora do manejo da ventilação desses pacientes. Então esse é um ponto bastante difícil, uma dificuldade, um desafio diário no cuidado desses pacientes. Além disso, outros cuidados importantes incluem a adequação da dieta, a composição das formulações de nutrição enteral para evitar hipercalemia e o ajuste das drogas para evitar o efeito indesejável dos agentes potencialmente nefrotóxicos. E isso, a longo prazo, é uma das coisas da situação pós-Covid, que eles vão ter que ser acompanhados e por um profissional nefrologista junto. Um grande número de pacientes que tiveram quadros de Covid, internados ou não, hoje estão retornando aos consultórios médicos para dar continuidade aos seus tratamentos. Então, nesse contexto, é importantíssimo que eles sejam testados, né, que nós façamos testes para avaliar ou o surgimento de alguma lesão renal ou mesmo o agravamento de alguma lesão renal pré-existente. Ou seja, muitos pacientes com doença renal crônica acabaram fazendo progressão de doença após a infecção por Covid, e isso é muito fácil de reconhecer por meio de testes simples. Exame de creatinina, exame de microalbuminúria em amostra, são testes simples, de baixo custo e alta efetividade para reconhecer ou o surgimento de doença renal ou o agravamento de doença renal, assim permitindo que se faça o melhor manejo possível dessa condição.